A paz do Senhor. Oi, eu sou Maria Paz. Bom, nesse áudio eu queria falar sobre a importância de aceitar Jesus, que é o mesmo que conversão, né? É costume, às vezes, as pessoas pregar para você, ou lhe convidar para ir à igreja e perguntar se você quer aceitar Jesus, né? Aí sempre tem aquela coisa, mas eu já tenho Jesus. Desde o dia que eu nasci que eu tenho Jesus, pra que fico perguntando se eu quero aceitar Jesus? Eu já tenho Jesus, eu já nasci com Jesus, eu não preciso aceitar Jesus mais não, né? Tem criança porque esses crentes, quando vêm pregar pra gente, quando nós vamos na igreja desse, ficam perguntando se a gente quer aceitar Jesus. Eu já aceitei, desde quando nasci, né? É até engraçado. Então as pessoas dizem muito isso, né? Mas por quê que existe sempre essa pergunta? Você quer aceitar Jesus, né? Se as pessoas já dizem que já nasceu com Jesus, já aceitaram Jesus, né? Então, vamos uma pequena reflexão, toda baseada nas escrituras, para explicar esse assunto. Por que é que tem essa pergunta? Por que é necessário confessar? E quais são as qualidades, né? As principais características de uma pessoa que de fato ela aceitou Jesus, é convertida, como o mundo, muitas pessoas do mundo dizem até aceitar Jesus, já ser convertida, mas não traz em si as características de um verdadeiro convertido, né? Então, eu convido a você, né, a abrir as escrituras e acompanhar, né? Se você está ocupado, né, e não pode abrir e acompanhar, você pode ouvir aí e depois conferir na sua Bíblia, né? Faça sempre isso, é importante, porque tem que estar de acordo, tem que ter prova, né? Porque tem que comparar os evangelhos, né? Para quê? Para saber se é o mesmo, se de fato vem das escrituras, se de fato vem de Jesus, vem dos apóstolos, vem dos profetas, porque só assim nós devemos crer, né? Então, e se você tiver com a sua Bíblia, podemos abrir e acompanhar comigo as passagens. Vamos lá, né? Quem tem sua Bíblia, quem pode abrir, abra em Romanos, capítulo 10. Nós vamos ler o verso 9 e 10, né, que fala sobre aceitar Jesus. Essa é a passagem mais bem explicada, né, sobre esse assunto de confessar, de dizer ali, eu quero aceitar. Vem principalmente dessa passagem aqui, ó. Veja o que é que Paulo fala em Romanos 10, 9 e 10. Ó. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, de São Paulo, em Romanos 10, 9 e 10, né? Ele disse, se com a tua boca confessar que o Senhor né, que Jesus Cristo é o Senhor, confessar Ele como um Salvador, serás salvo. Mas ele fala que é necessário 2 pontos importantes aqui, que é o quê? É o eu crer com o coração e confessar com a boca. Porque um leva ao outro, de maneira que eu não posso apenas crer sem confessar e não posso confessar sem crer. Eu tenho que crer e tenho que confessar para que todos saibam ali, né, da minha decisão. Como Jesus mesmo disse, nós vamos ler aqui. Né? Que aquele que o confessa diante dos homens, ele confessará diante do Pai que está no céu. É aquele que confessa, não é aquele que se envergonha. Quando a pessoa pergunta, você quer aceitar Jesus, embora a igreja não vai com vergonha, né? O Senhor disse que esse que se envergonha dele, no dia do juízo, ele se envergonhará dele diante do Pai. E por que é necessário crer com o coração? Porque se crê para a justiça. E é necessário confessar por quê? Porque a confissão vem para a salvação, porque com a boca se confessa para ser salvo. Então é necessário, não é só eu crer e não confessar sem crer. Primeiro eu tenho que crer e tenho também que confessar, que demonstrar, né, esse amor.
E não por meio de meras palavras, mas por meio de atitudes. Porque muitos dizem assim, eu já aceitei Jesus, eu já tenho Jesus desde o dia que eu nasci. Mas a pergunta que eu faço a você é o quê? Você tem Jesus da maneira como Ele quer que você tenha Ele? Ou você tem Jesus da maneira como você quer ter Ele? Bom, para você ter Jesus da maneira como Ele quer que você tenha, é você seguir o que Ele ensinou, é você obedecer a Ele e fazer a vontade dEle. Você está fazendo? E eu ter Jesus da maneira como eu quero, que é o que muitos têm, é eu dizer que creio em Jesus, mas eu só fazer a minha vontade. Jesus disse no adultério, o adultério, Jesus disse não minta, eu minto, e estou dizendo que tenho Jesus. Né? Então fica a pergunta, de que maneira temos Jesus? Da maneira como Ele quer que nós tenhamos ou da maneira como nós queremos ter? Nós perguntamos muitas vezes às pessoas se elas querem aceitar, porque elas têm da maneira como elas querem ter. Não é da maneira como o Senhor quer que elas tenham, porque elas dizem, eu tenho Jesus, mas adultera, mente, e o que verdadeiramente tem Jesus não faz isso, porque Jesus mesmo disse para não fazer isso, né? Então, se eu faço a minha vontade, eu estou servindo a mim, porque eu sirvo aquele a quem eu faço a vontade dele. E se eu digo que eu sirvo a Jesus, creio em Jesus e faço a minha vontade, eu estou, né, servindo a mim mesmo e não a ele. Porque para servir a ele, crer nele, né, é fazer a vontade. O crer nas escrituras não consiste em crer em Deus, que diz aquele que crer será salvo, não. Porque se a gente for levar em consideração apenas os que creem em Deus, então o mundo inteiro vai ser salvo. Porque uma pequena taxa apenas não crê que Deus existe. A metade do mundo crê, né? Então a metade do mundo seria salvo. Mas o que é o crer nas escrituras? O crer que fala, né, crer para a vida eterna, crer terá a vida eterna, é eu crer no Senhor, é eu confessar e, acima de tudo, é eu servir, é eu fazer a vontade dele. É ele dizer não adultério, não adulterar, ele dizer não mentirás, não mentir, não prestará falso testemunho, não prestar falso testemunho. Esse é o verdadeiro sentido da palavra crer, não é apenas eu crer que Deus existe, porque se a gente for levar em conta isso, o mundo inteiro, né, vai para o céu. E observe que muitas pessoas que fazem aquilo que desagrada a Deus são justamente as que dizem crer nele, né? Como prova de que esse crer não é a convenção. Esse crer não é o crer segundo o coração de Deus, segundo o que as escrituras dizem, mas é o crer segundo a própria pessoa, né? E Jesus disse está à porta, né, batendo, e somente aquele que abrir, ele vai entrar, ora, mas se ele já entrou na casa de todo mundo. Se eu sou uma pessoa que eu ainda não confessei Jesus, porque eu já tenho ele desde o dia que eu nasci, ele já entrou na minha casa, então por que ele disse que ele está batendo na porta? E que somente se eu abrir ele entrará, se ele já está dentro de casa, né? Se eu já nasci com ele dentro de casa, como muitos dizem. O Senhor diz assim, que isso consiste também em aceitar o Senhor, crer nele, né? Aceitar o Senhor como Salvador significa, a partir de hoje eu quero servir ao Senhor, eu não quero viver fazendo a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Se eu mentir, eu não vou mentir mais, porque o Senhor disse para não fazer isso. Se eu adulterar, eu não vou adulterar mais, porque o Senhor disse para não fazer isso. Se eu beber, eu não vou beber mais, porque isso não é qualidade de cristãos, né? Então, a verdadeira conversão, o verdadeiro aceitar o Senhor, crer nele, é isso, né? Olha o que ele diz. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Com ele cearei e ele comigo. Apocalipse 3:20. O Senhor disse, eu estou batendo na porta. E só entrarei se a pessoa ouvir e abrir a porta. Aí eu então entrarei. Né? Abrir a porta consiste o Senhor bater. Perguntar, mandar alguém perguntar. Quer me aceitar como Salvador? Quer fazer a minha vontade? Quer me servir? Né? Porque estou tempo você fez a sua vontade. Quer? Aí somente quando você quer. Sente no coração, né, o desejo de aceitar de verdadeiramente se converter, você abre a porta, o Senhor entra e aí você muda, né? É disso que o Senhor está falando, como muitos têm mudado, né? Observa que diversas pessoas nas escrituras diziam ter Deus. Maria Madalena, né? Maria, irmã de Marta, Saulo de Tarso, né? Tudo que ele fazia era em nome de Deus, mas tinha verdadeiramente, ora, Madalena fazia aquilo que era contrário, tanto Madalena como Maria, as escrituras eram meretriz, né? Isso não era agradável ao Senhor, mas ela dizia ter Deus e servir a Deus. Saulo de Tarso trabalhava pelo Império Romano, né? Defendendo o nome de Deus. O que Saulo de Tarso fazia? Prendia, torturava e matava os cristãos e achava ser da vontade de Deus. Observe quando
quando eles de fato se encontraram com Deus, com Jesus, o que foi que aconteceu? Maria Madalena e Maria, irmã de Marta, passaram a ser mulheres virtuosas, né? Saulo, quando caiu ali aos pés do Senhor como um homicida que estava indo buscar cristãos para prender, torturar e matar, ele se arrependeu de tudo. Ele viu que verdadeiramente ele não servia a Deus, como ele dizia. Porque se ele dizia servir a Deus e ele perseguia, torturava e matava pessoas, quando na verdade Deus disse não matarás e amar o teu próximo como a ti mesmo, que é o mandamento que vem do Antigo Testamento, e ele estava indo contra, como que ele servia, né? Então, quando ele teve um encontro com Jesus, observe que ele mudou. Além dele não perseguir, torturar e matar os cristãos, ele era perseguido, ele pregava a palavra, foi torturado, foi morto, né? Ele mudou completamente. Foi ali que ele viu que ele nunca, de fato, foi convertido a Deus de Israel, né? E hoje a convenção, ela se dá por meio do Senhor Jesus. Antigamente era por meio dos mandamentos. Hoje é, acima de tudo, por meio do Senhor Jesus, que é a nova aliança entre Deus e os homens. Então você vê, ele mudou completamente, né? Até o nome mudou, né? O Senhor chamou de Paulo, o nome mudou. E mudou, observe que todas as pessoas que tiveram um encontro com Jesus mudaram. Zaqueu, Mateus, eram ladrões em Israel, tiveram um encontro com o Senhor Jesus, olha, deixaram essa profissão. Zaqueu devolveu tudo que ele tinha roubado e ainda disse que ia ajudar os pobres. Para ver como mudou. Por quê? Porque o Senhor bateu na porta do coração de cada um. Eles abriram, o Senhor entrou, o Senhor com eles e o transformou. Aí sim, eles podem dizer que verdadeiramente crê em Jesus, tem Jesus, porque serve a Jesus, né? Então é isso. E é necessário confessar, o Senhor mesmo disse, confessar o nome dele, aí lá na frente é dizer, eu aceito. É não se envergonhar, né? Tem muitas pessoas que até têm vontade de aceitar e dizem que tem vergonha, porque às vezes está cheia a igreja. Mas o Senhor disse que não devemos nos envergonhar e que é necessário confessar. Ó. Veja o Senhor dizendo isso em Mateus 10:32. Ó. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está no céu, diz o Senhor em Mateus 10:32. O Senhor disse, se tu me aceitares, me servir, falar de mim perante os homens, assim também te tratarei diante do meu Pai. Como tu me confessa diante dos homens e me serve, não se envergonhe de mim, também eu o receberei. Assim como você confessa Jesus é meu Pai, eu sirvo Ele, o Senhor naquele grande dia vai confessar diante do Pai, este é meu filho e não me envergonho, porque Ele não se envergonhou de mim, né? Este me aceitou como pai e eu aceito como filho, né? É isso que o Senhor está falando, para você ver como é necessário, né? É necessário, mas tem que ser de todo o coração. Não pode ser de qualquer jeito, não, porque muitas pessoas, às vezes, se deixam levar pela emoção e aceitam, mas não muda. Tem que desejar mudar, porque se não desejar, não muda nunca. O Senhor só me mudou porque eu quis mudar, porque eu quis ser uma pessoa melhor, porque aquilo que eu fazia eu não queria mais fazer, queria mudar, mas não tinha como, né? Não conseguia. E eu pedi ajuda ao Senhor, e o Senhor, Ele mudou. Mas é necessário partir do coração o desejo de aceitar, de mudar. Porque aí o Senhor muda, o Senhor transforma. Porque todos os que Ele mudou, transformou, confessou o nome dEle, não foi porque foram obrigados. Foi porque sentiram no coração. Foi porque quiseram aceitar Ele como pai e Ele o recebeu como filho. É porque querem estar na casa dEle e o Senhor o recebe. Não é porque são obrigados. Deixar o mundo para trás não foi porque foram obrigados a deixar. Não é porque a igreja manda. Não é porque a igreja prende. É porque eles quiseram. É porque eles já não se satisfaz mais em viver aquilo que vivia. Não sente falta, desejo nem nada. Não precisa ir à igreja, tá no pé dele dizendo tu não faz isso, não faz aquilo. Ele sabe que não deve fazer e não sente desejo em fazer. Por quê? Porque verdadeiramente abriu a porta do coração, o Senhor entrou, confessou o Senhor e verdadeiramente, né, vive para servir o Senhor. E outro motivo pelo qual devemos confessar e servir ao Senhor
é porque somente pelo nome dele está a nossa salvação, né? Quando Pedro estava lá pregando, falando de Jesus, né? E as pessoas se perguntando, mas por que só esse Jesus? Por que não Abraão, Isaac, não Jacó? Por que não outro? Então Pedro respondeu, é porque somente nele está a salvação. É porque em nenhum outro nome nós podemos ser salvos, a não ser pelo nome do Senhor. Né? Pois que São Pedro disse, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus. É por isso que pregamos Jesus, é por isso que vivemos Jesus, é por isso que falamos de Jesus e servimos a Jesus. É porque somente por meio dele entraremos no reino do céu e ganharemos a coroa da vida, como está descrito, que somente pelo nome dele seremos salvos em Atos 4:12, e porque somente ele foi exaltado acima de tudo e todo. Nenhum outro foi exaltado pelo próprio Deus, como Senhor, como majestoso, a não ser ele. Né? Porque também São Paulo disse, que é um dos pais da igreja primitiva, lá em Filipenses 2, do verso 9 ao 11, que Deus o exaltou soberanamente, de maneira que nunca exaltou ninguém. Ele deu um nome que é sobre todo nome, de maneira que nenhum outro nome está acima, para que diante do nome dele se dobre todo o joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, ou seja, para que a humanidade, todos os principados e potestades, toda a criação seja submisso a ele. E confesse que ele é Senhor, que ele é Deus, que ele é Criador, que ele é majestoso, poderoso, santo, perfeito e imaculado, né? Filipenses 2, verso 9 a 11, diz isso, que ele é majestoso, que nenhum outro está acima dele e que somente a ele, a humanidade, né? Os seres, os principados e potestades são submissos a ele, se curvam diante dele. Também é somente ao receber o Senhor Jesus que nós somos adotados como filhos. Porque sem receber o Senhor, não somos filhos de Deus, porque é só por meio do Senhor Jesus que nos tornamos filhos. Sem receber o Senhor, somos, como Paulo disse, filhos das trevas, filhos da ira, filhos da desobediência. Mas por meio do Senhor Jesus, quando o aceitamos, somos adotados como filhos. E assim nos deu o direito de passarmos a ser filho do Deus vivo por meio do Senhor, né? Que ganhou esse privilégio para nós, essa oportunidade por meio do seu sacrifício, em que ele se entregou a si mesmo em preço de redenção, para nos dar salvação, para nos dar paz, a vida eterna, como disse o profeta Isaías, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados, né? Pelas feridas do Senhor, nós fomos curados de nossas feridas, pela prisão do Senhor que foi caluniado, preso injustamente, nós fomos libertos. Pelo desprezo que todo Israel o abandonou e o humilhou, nós fomos exaltados. Por meio da sua morte, nós ganhamos vida, né? Foi isso que o Senhor veio fazer por nós, para nos dar a salvação. E é necessário receber, porque Israel o rejeitou como filho de Deus. Não quis receber o Senhor e ainda o matou pregado em uma cruz. Mas as Escrituras comprovam, aqueles que não receberam, mas a todos quanto receberem, esses serão feitos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo, né? Como está descrito em João 11:12. Né? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos que servem, aos que o receberam, que não tiveram vergonha de confessar o Senhor, né? Que não rejeitaram, como Israel teve vergonha de aceitar o Senhor, né? De confessar ser o Filho de Deus, porque o Senhor não veio com a coroa de ouro,
Não nasceu num berço de ouro. Não veio montado em um cavalo, como está descrito em Apocalipse, que eles aguardavam. Porque o Senhor nasceu numa manjedoura. Foi um homem simples e humilde. Eles o rejeitaram. Mas o Senhor disse, é somente por meio dele, desse homem humilde, que nasceu em uma manjedoura, que habitou e viveu em nosso meio, é que nós podemos sair do filho da ira, da desobediência e das trevas, e ser transportados para filhos do seu amor, para filhos de Deus, adotados por meio de Jesus, né? Porque o Senhor Jesus também vai dizer a Nicodemos, lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Para todo aquele que crê no Senhor, que o recebe, que o serve verdadeiramente, não seja lançado no lago que arde com fogo e enxofre, mas entre na Jerusalém celestial pelas portas, porque foi para isso que o Senhor veio, para nos dar a oportunidade de entrar pelas portas na cidade feita de ouro e pedras preciosas, onde Ele mesmo aguardará a nossa entrada e estará lá para nos receber. É necessário, tudo é Jesus. João 3,18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. João 3,18. Quem crê nele, quem serve, quem o recebe, não está condenado, passa da morte para a vida. Mas quem não crê já está condenado, porque rejeita o Filho de Deus, aquele que somente nele está a salvação, aquele que somente por meio dele nos tornamos filhos de Deus, né? E podemos entrar na cidade pelas portas somente por meio dele, né? E vivemos eles, e falamos dele, e pregamos é dele, oramos é a ele, louvamos é a ele, porque quem verdadeiramente serve a ele, crê nele, serve ele, fala dele, vive é nele. Porque ele mesmo comprova isso. Em João 6,57 o Senhor disse, assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta viverá também por mim. Como eu falo do Pai, como eu oro é ao Pai, como eu louvo é ao Pai, porque vivo pelo Pai, aquele que verdadeiramente me serve vive em mim, viverá por mim, cantará é para mim, né? Falará é comigo, pedirá é a mim, servirá é a mim, né? Por isso que nós servimos é só ao Senhor, porque fomos chamados para viver nele, e não há como eu servir ao Senhor falando de outros, pregando outro, conversando com outro, pedindo e agradecendo a outro, porque eu tenho que pedir a ele, eu tenho que agradecer a ele, eu tenho que conversar com ele, né? Tenho que louvar a ele. Porque ele disse que aquele que é dele viverá por ele. João 6,57. Né? Jesus também diz em João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá somente por meio do Senhor. Ainda que morreremos fisicamente, mas espiritualmente teremos vida. A vida eterna, que só pode ser conquistada por meio dele. Porque ainda que morrêssemos, ainda que morremos fisicamente, o Senhor nos ressuscita, nos dá vida espiritualmente eterna ao lado dele na Jerusalém celestial. O Senhor também diz mais em João 15,5, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. João 15,5. Eu sou a videira, vós são os galhos, eu sou a árvore, vós são os galhos. O galho que está em mim tem vida, porque o que é um galho fora da árvore é um galho morto. Ele só tem vida quando está na árvore. Assim é o ser humano que não está em Jesus, não tem vida. É como um galho que foi retirado da árvore e foi lançado fora. E com o sol secou.
e desapareceu. Assim será semelhante àquele que não está na videira, que não está nele, porque sem nada poderemos fazer, porque o galho de uma árvore não pode dar fruto se não estiver nela. Assim somos nós, não daremos fruto, não teremos amor, né? Não amaremos uns aos outros, não faremos aquilo que é bom se não estivermos nele. Porque sem ele não é possível fazer nada disso. Então é necessário estar nele, né? Porque ele é a árvore. E somente o galho só pode dar fruto e ter vida quando está na árvore. Então nós temos que ser galhos do Senhor para dar bons frutos, né? Temos que servir a ele verdadeiramente. Não é só falar dele, porque não adianta eu ficar falando ali de uma pessoa e não procurar ser como ela era. Isso consiste a convenção, é eu admirar o Senhor na maneira como Ele é e eu querer ser como Ele era. Por isso Ele disse, sede santo, como eu sou santo. Né? Fazei o que eu faço, falai como eu faço. Sede bons, misericordiosos, como eu sou. É isso. Né? Nisso consiste imitar o Senhor, admirar, se converter, servir e crer nele verdadeiramente. Né? Em Atos 16:31 diz os apóstolos ao carcereiro, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Recebe o Senhor, confessa, crê e tu serás salvo com a tua casa. Então ele recebeu o Senhor em sua casa, ele aceitou o Senhor, foi batizado. E o Senhor, naquele dia a salvação entrou na casa, né, do carcereiro. Porque ele recebeu o Senhor, abriu seu coração para o Senhor. Porque somente recebendo ele, né, como nós estamos falando aqui de receber de convenção, é que seremos salvos. Porque é necessário crer, é necessário receber para que nós e nossas famílias sejam salvos, para que o mundo seja um lugar melhor, porque o Senhor nos ensina a ser pessoas melhores. Devemos andar por ele, né? Porque somente ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida e somente por meio dele nós chegaremos ao Pai. João 14:6. Né? Ele, também é por ele, é pelo nome dele que devemos pedir e agradecer, como ele mesmo nos disse, né? Se pedis alguma coisa em meu nome, eu farei. Tudo quanto pedis em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. João 13:14. O Senhor disse, pedir era no meu nome. Agradecer é pelo meu nome, não pedir em nome de outro. Porque se peço em nome de outro, em que momento estarei usando o nome do Senhor? O Senhor disse, pedir em meu nome e eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho, né? Para que peça pelo Filho e o Pai o dê, e assim seja o Pai glorificado no Filho, e assim ambos são glorificados por ser um só. Temos que seguir Jesus para não sermos mortos espiritualmente, para não andarmos nas trevas espiritualmente, porque quem segue Jesus anda na luz, porque Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. João 8:12, né? Aquele que anda com o Senhor anda na luz, faz o que é bom aos olhos do Senhor, aquilo que é agradável ao Senhor, porque não anda nas trevas, porque não tem prazer no pecado, porque não tem prazer naquilo que não é de Deus. Né? Porque segue a luz brilhante, que é o Senhor Jesus, segue a luz do mundo, que é Ele. Né? O apóstolo Paulo também fala em Romanos 8:1-2, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Né? Romanos 8:1-2, porque nenhuma condenação há para os que andam segundo o Espírito, para os que buscam aquilo que é agradável ao Senhor, para os que não andam segundo a carne, segundo as paixões, mentindo, adulterando, né? Entregue aos prazeres mundanos, a feitiçaria, a bebedice, porque vive segundo o Espírito busca aquilo que é de Deus, como os apóstolos, como Jesus buscava o que? Era estar no templo, orando, louvando ao Pai, conversando com o Pai, fazendo o que era bom. Isso é andar segundo o Espírito, porque aquele que foi chamado para andar segundo o Espírito já não sente mais prazer em alimentar a carne. Né? E por meio do Espírito nós ganhamos vida, a vida eterna, a vida em abundância, a qual o Senhor veio nos dar. Né? Não sente prazer no pecado. Aquele que, observe que um que foi chamado, que aceita o Senhor, que andava segundo a carne,
Quando passa a andar segundo o Espírito, ele bebia, não bebe mais. Ele mentia, não mente mais, porque isso são frutos da carne, a mentira, a prostituição, o adultério, a feitiçaria, a bebedice, tudo isso é andar segundo a carne, não é andar segundo o Espírito. Andar segundo o Espírito é não buscar essas coisas. Andar segundo o Espírito é o louvor, é a oração, é a leitura da palavra, é o bem, é a paz, é o amor ao próximo. Isso é andar segundo o Espírito. É por isso que Paulo diz que aqueles que andam segundo o Espírito não tem nenhuma condenação, porque não faz nada que desagrada a Deus, só faz aquilo que agrada a Deus. E aqueles que fazem o que agrada a Deus não serão julgados por fazer o bem, mas serão julgados por fazer o mal. Por isso os que andam segundo a carne prestará conta e serão julgados, porque vive mentindo, porque vive adulterando, né? Vive entregue aos prazeres mundanos, que tudo isso parte da carne, para alimentar a carne, né? Então Jesus, ele é o único e verdadeiro caminho. Somente por meio dele nós chegaremos ao Pai. Ele é a verdade, ele é a vida, né? João 14,6. E ele está voltando, irmão. E como está para recebê-lo? Está preparado? Já aceitou? Quer aceitar? Né? Vive para fazer a vontade dele? Ou vive para fazer a sua vontade? Será que está preparado? Está vivendo o Evangelho de Cristo? Está fazendo mais o mal ou o bem? Está amando mais ou odiando mais? Está perdoando mais? Está julgando ou condenando? Né? Está atento aos ensinamentos de Jesus? Tem praticado o que ele ensinou? Tem falado mais a verdade do que a mentira? Né? Tem sido mais sinceros com Deus e com as pessoas? Tem tido tempo de ler a Bíblia e meditar na palavra de Deus? Tem tido tempo para conversar com Deus? Tem amado e ajudado o próximo? Né? Tem amado ou tem odiado mais? Né? Tem amado como o Senhor nos ensinou? Tem falado bem ou mal das pessoas? Né? Tem orado pelos que o perseguem? Né? Tudo isso são qualidades, são características de quem verdadeiramente é convertido, verdadeiramente crê em Jesus, serve a Jesus e anda segundo o Espírito e não a carne. É necessário buscar o Senhor, procurar conhecê-lo melhor, porque ele está voltando. E se não fazemos a vontade dele, ainda há tempo de corrigir. Se achamos que temos ele e vivemos servindo a nós mesmos, ainda podemos voltar atrás e servir a ele. Se não aceitamos verdadeiramente, podemos aceitar, porque somente aquele que fizer isso, ele o confessará como filho diante do Pai. Somente aquele que o confessar diante dos homens como Pai. Né? E somente a este ele receberá por filho e o levará naquele grande dia. Né? Dia da vinda dele. Então, para concluir, eu deixo aqui para você a mensagem que ecoou no mundo há 2.700 anos atrás, do profeta Isaías, que o Senhor Deus de Israel falou por meio dele, porque o Senhor estava voltando. E o profeta Isaías era como João, preparava o caminho para a vinda do Senhor, alertava, dizia: eis que o Messias vem, eis que o Filho de Deus virá à terra, o próprio Deus visitará a terra. E por causa disso, o profeta Isaías disse a todo Israel: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixai o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos. Se converta ao Senhor, torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Dizia ele: busque ele enquanto se pode achar, porque chegará um dia que muitos buscarão e não encontrarão. Arrependam-se, deixem os seus maus caminhos, a feitiçaria, a prostituição, a mentira, o adultério. Volte para Deus, peça perdão e mude, porque Ele é grandioso, misericordioso, maravilhoso, e não importa o pecado, Ele perdoa, dizia o profeta, né? Porque grandioso é em perdoar, né? Então é necessário buscar o Senhor, largar, deixar os maus caminhos, tudo aquilo que você sabe que desagrada ao Senhor. É necessário sentir o desejo no coração
né? E aceitar verdadeiramente o Senhor, dizer: eu quero hoje, né, aceitar o Senhor como meu pai, eu quero ser teu filho, eu quero estar na tua casa, eu quero fazer tudo diferente. Mas já fiz tanta besteira na vida, agora eu vou corrigir? Pode corrigir sim, só não pode corrigir depois da morte, né? Enquanto tiver vida, pode corrigir sim, porque foi para isso que o Senhor veio. O Senhor disse: eu não vim julgar, eu não vim condenar o mundo, mas eu vim, né, salvar o mundo. O Pai não me enviou para condenar, e por meio do sacrifício do Senhor que nós recebemos o perdão dos pecados. Qual pecado? Todos os pecados. Não importa o que você, o que eu tenha feito no passado, ou o que tenha feito hoje. Ainda hoje, se pedir perdão, se prometer mudar, se pedir ajuda, o Senhor perdoa, o Senhor ajuda. Se quiser mudar, o Senhor transforma, o Senhor muda, porque isso Ele fez com Saulo para transformar em Paulo. Isso Ele fez com Zaqueu, com Maria Madalena, com Maria, irmã de Lázaro, com Nicodemos e com todos aqueles que cruzaram a vida do Senhor, que cruzaram o caminho do Senhor e o aceitaram. Ele o transformou. Observe que há mudanças, não são o mesmo. Ele chega aos pés do Senhor de um jeito e sai do outro, né? Mateus, Zaqueu chegaram aos pés do Senhor como um ladrão, saíram como um virtuoso, né? Discípulos do Senhor Jesus Cristo, né? Então temos que buscar o Senhor e quando podemos achar, invocar, falar com Ele enquanto Ele está perto, porque chegará um dia que nós buscaremos e não encontraremos, que a porta irá se fechar, como a porta da arca estava aberta, o povo não quiser entrar, mas quando o Senhor a fechou, veio o dilúvio, eles quiseram entrar e já era tarde, né? Hoje a igreja é a arca, né? Então, o Senhor está voltando. Vamos nos preparar, aceitar o Senhor. Já sabemos já o que significa aceitar. É isso, é servir ao Senhor verdadeiramente, é mudar. Porque quem verdadeiramente crê no Senhor, serve ao Senhor, aceita o Senhor, Ele muda. Ele não é o mesmo. Aquilo que Ele fazia não faz mais. Se eu for fazer uma lista de todas as coisas que eu fazia de aceitar Jesus e hoje não faço mais, é uma lista enorme, né? É uma lista enorme. Eu ouvia todas as músicas do mundo, né? Tudo, Mato Batista, tudo. Qual é as músicas que eu ouço? É só louvor. Eu não ouço mais música do mundo. Só se eu for passadinha tocando no lugar é o jeito. Mas no meu rádio não toca. No meu rádio só toca Mato Batista, calcinha preta, funk da favela, tudo isso. Hoje o que é que toca no meu rádio é só louvor. Porque o Senhor me transformou, né? O Senhor me mudou muito, né? E o Senhor pode mudar tudo aquilo que quiser ser mudado. O Senhor mudou porque eu quis ser mudada. Então é necessário querer ser mudado. É necessário querer ser moldado para Ele poder moldar. É necessário querer ser o vaso nas mãos dEle e dizer: Senhor, eis-me aqui, molda-me. Faz-me segundo a tua vontade. Aí sim Ele vai fazer segundo a vontade dEle. E de um vasinho pequeno Ele vai fazer um vaso grandioso, poderoso, cheio de autoridade, unção, santidade, bondade, humildade. Mas é necessário querer, né? Então que possamos querer e nos preparar, porque o Senhor está vindo. Aceitar o Senhor se ainda não aceitamos, né? Se estamos fazendo o que é errado, corrigir os erros. Andar segundo a palavra do Senhor. Olhar para Ele, ver o que Ele fazia e fazer, porque Ele disse que nós fomos chamados para isso, né? Então medita aí nessa mensagem, né? E que a paz do Senhor esteja com todos, agora e para sempre, né? Em nome de Jesus, né? O Senhor está voltando. Lembra aí, se prepara.